Aleluia. Abra comigo rapidamente em Josué capítulo 3, versículo de número 9. Aleluia. Todos acharam, irmãos? Se você não achou, é só olhar aqui na frente que eu acredito que esteja aqui. Josué, capítulo 3, versículo de número 9, vai dizer o seguinte: Então Josué disse aos israelitas: Venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo, fala assim, um Deus vivo, está no meio de vocês. Fala assim, está no meio de nós. E que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os aveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Pai, fala conosco essa noite, nós necessitamos ouvir a sua voz. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor porque nós cremos. Tudo aquilo que vem para impedir, Espírito Santo, a tua palavra de chegar ao nosso coração, nós cancelamos agora. Na autoridade que há no nome de Jesus. Pois a tua palavra é como espada de dois gumes que penetra tão fundo, a ponto de dividir alma, espírito, juntas e medula, e é apta para discernir a intenção do coração do homem. Tudo aquilo que não provém do Senhor, seja cancelado agora. Amarrado todo e qualquer valente, pois o Espírito do Senhor é que tem liberdade para atuar no nosso meio. É o que nós declaramos como igreja, em o nome de Jesus. Pode se assentar, irmãos? Aleluia. Nesses dias, irmãos, nós estamos vendo algo que é bem alarmante e chama a atenção por se tratar de Israel. Nesses dias, ou semana passada para cá, nós observamos que os inimigos de Israel invadiram e aconteceu o que os irmãos já sabem. Esses tempos para trás eu ministrei essa palavra aqui e vou repeti-la, porque vem a calhar com o que está acontecendo e para que nós possamos entender como o nosso Deus age na nossa vida. Quando você observa esse texto aqui de Josué, capítulo 3, Deus liberando uma palavra sobre a vida de Josué, ele diz o seguinte, que vai expulsar, na minha versão está dizendo assim, que ele vai expulsar todos os inimigos da presença de Israel. E ele vai citar quem são esses inimigos, e eles são 7. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós observamos que o número 7 ele tem um significado. Porque Deus, no primeiro dia, ele começou a recriação, no 6º dia ele cria o homem, e no 7º dia ele descansa, terminando assim um ciclo. Então nós entendemos, segundo o calendário judaico e segundo aquilo que a palavra nos ensina, que a nossa vida, a partir de Marcos que acontece, é contado 7 anos. Cada 7 anos é um ciclo concluído na nossa vida. Já ministrei a respeito disso, cada ano significa um momento que nós estamos passando. Quando o Senhor cita aqui os inimigos de Israel, e vai dizer que eles são 7, e ele começa com os cananeus, os heteus, os aveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus, nós entendemos que todos e qualquer inimigo do povo de Deus será distinguido. Quando ele diz que vai expulsar, não significa que ele vai tirar do caminho e vai colocar em outro lugar. Quando nós trazemos da palavra original, tanto do aramaico, do Velho Testamento, quanto do grego, do Novo Testamento, você vai observar que o significado é extinguir, é eliminar, é acabar com os adversários. Pastor, nós não somos judeus.
quando nós lemos a palavra no aspecto no qual nós vivemos hoje, depois de Jesus Cristo, nós vamos entender isso como o lado espiritual. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra principados e potestade. Nós não temos inimigos, por mais que você tenha desavença, por mais que tenha pessoas que não gostam de você, ou você não gosta e isso está errado, porque não faz parte do princípio cristão, dos frutos do Espírito, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos amar até os nossos inimigos ou perdoá-los. Então nós entendemos que a nossa luta é espiritual. E tem muitas pessoas, por não discernir a respeito dessas lutas, vivem uma vida inteira em Deus, mas sendo derrotado pelos inimigos espirituais, os inimigos da nossa alma. Irmãos, o mundo espiritual ele é tão real como os irmãos estão vivendo. O mundo espiritual milita para acabar com a nossa vida. João capítulo 10, versículo 10 diz que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. A única atributo que foi dado para Satanás, a única criação que ele fez, foi a mentira. A palavra do Senhor diz que ele é o pai da mentira. Ele, como mentiroso, como ladrão que vem para matar, roubar e destruir, e é experiente nisso, porque só depois de Cristo, há mais de quase 2000 anos, ele vem destruindo as pessoas, trazendo tudo aquilo que leva as pessoas a sair do caminho, da presença de Deus, que é a verdade, que é a vida, que é o único caminho que nos leva ao Pai. Ele se tornou um especialista. Agora, você pode me dizer, pastor, eu sou alguém firme na presença de Deus. Eu sou alguém que ora. Eu sou alguém que sou constante aqui no prédio da igreja, na célula, na oração em casa. A palavra do Senhor diz assim, olha, aquele que pensa, está de pé, cuide-se para que não caia. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a cruz. Não é uma vez só. Não é no momento em que eu aceito Jesus, vida boa, água fresca, não. A palavra do Senhor diz que é diariamente. Quem que carrega a cruz todos os dias? Quem tem luta aqui, irmãos? Glória a Deus, ó, tem uns irmãos que, aleluia, deu vontade até de falar em línguas, que você não levantou a mão, a vida deve ser uma maravilha. Nós passamos por luta o tempo inteiro, irmãos. É cruz todos os dias. E a estratégia do inimigo é te desanimar, é fazer você sair do caminho, é paralisar o projeto que Deus tem para você. Você sabe, irmãos, eu disse aqui esses dias, nós somos quase que vizinhos aqui do cemitério. Ali tem muitas histórias lindas que não foram contadas, porque a trajetória do caminho dessas pessoas foi finalizada por causa da estratégia do inimigo. Ali tem muitos livros que não foram escritos, ali tem muitos casamentos que não foram realizados. Ali há muitos pais que não se tornaram pais, porque o inimigo destruiu o projeto de vida de Deus para essas pessoas. Pastor, o inimigo pode destruir os projetos de Deus? Deus tem projetos para nós, mas ele não nos isola daquilo que cabe a nós fazermos. Ele nos deu o livre-arbítrio. Se assim não fosse, Deus não era pai, era carrasco. Quem é carrasco, quem é destruidor, quem quer destruir as nossas vidas, é o inimigo das nossas almas. E quando o Senhor vai falar para Josué o que eram esses inimigos, nós vamos entender. Primeiro, cananeus. Primeiro inimigo que ele disse aqui, no versículo de número 10, ele vai dizer, eu vou expulsar de diante de vocês os cananeus. Fala assim, cananeus. O significado dessa palavra traduzida significa pessoas que fazem barganha. Literalmente, o povo que barganha. Esse é o significado de cananeus. Trazendo para nossa realidade, para entender os nossos inimigos e o nosso relacionamento, isso nos aponta para a troca com Deus. Nós somos a geração, infelizmente,
de um povo que serve a Deus não por quem Ele é, mas por aquilo que Ele pode fazer. Quando você vai assistir às igrejas que estão na TV aberta, você vai observar, principalmente, as igrejas neopentecostais, que elas estimulam as pessoas a barganhar com Deus. Você vai fazer um sacrifício para que Deus te abençoe. Você vai fazer um jejum de 21 dias e a consequência desse sacrifício é a bênção na sua vida. A maioria das pessoas sequer conseguem orar a Deus sem antes fazer uma troca com Deus. Quantas e quantas pessoas que estão há muito tempo na igreja e as suas orações são assim: se Deus me abençoar, eu vou dar uma cesta básica, eu vou ficar mais santo, eu não vou faltar o culto de domingo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Começam a barganhar com Deus. Deixa eu te dizer, irmãos, nós precisamos servir a Deus não porque Ele abre o mar para o povo passar de pés enxutos. Nós devemos servir a Deus não porque Ele faz milagres extraordinários, ou porque Ele curou você de uma enfermidade que os médicos já tinham dado o diagnóstico que não tinha cura. Você sabe, irmãos, nós vivemos milagre porque Deus é bom e misericordioso. Nós vivemos milagre porque Isaías já profetizava a respeito de Cristo que viria 730 anos depois, que Ele, Jesus, ia levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele lá na cruz do Calvário, e por isso nós somos livres. Mas não é por isso que precisamos ou devemos servir a Deus. Nós devemos servir a Deus porque Ele é o nosso Senhor. Jesus pagou uma dívida que era impagável para nós. Nós éramos escravos do inimigo. Nós estávamos como povo judeu sobre o domínio de Faraó. Faraó tipifica Satanás, o Egito tipifica o mundo. A escravidão daquele povo significa nós, escravos do pecado. A palavra de Deus diz que em Adão todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, nós como escravos desse mundo, Jesus veio e pagou o direito da nossa liberdade. Nós somos livres, mas em Cristo. Foi para a liberdade, a palavra diz, que Cristo nos libertou. Agora, nós estamos com a orelha furada, como um animal, como o gado, quando ele é marcado na orelha. Nós espiritualmente também carregamos uma marca. Pastor, que marca é essa? A marca que fomos redimidos, lavados, regenerados do nosso pecado. Como isso aconteceu? Cristo. Então eu devo servir a Deus porque Ele é. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Pai, Ele é o meu Deus. Os irmãos estão me entendendo? Então, o primeiro inimigo a ser vencido aqui é o inimigo que nos leva a barganhar com Deus, os cananeus. Muitas pessoas acreditam que a salvação ela é pela obra. E nós precisamos entender, irmãos, que a salvação ela é adquirida pela fé. E nós, como salvos em Cristo, precisamos praticar boas obras. Não é as obras que me salvam. O que me salva é crer no Senhor Jesus Cristo e, através das minhas obras, demonstrar essa crença. Meus irmãos, preste bastante atenção no que eu estou dizendo. Muitas pessoas, um dia, porque elas fugiram do pecado, o outro dia, porque elas não olhou aonde não deveriam olhar, elas se sentem merecedor da salvação. Isso é barganha. Deixa eu te dizer, todas as vezes que você aponta para suas obras a salvação, você está eliminando na sua vida a obra de Cristo. Tudo é por Ele, para Ele. A obra dEle que me redimiu, a obra dEle que me salvou, a obra dEle que me colocou em condição de justo. Pastor, nós somos pecadores. Não, nós somos santos porque o Senhor nos santificou. Nós somos santos lutando contra o pecado. Quem está entendendo? Segundo inimigo, os heteus, que significa
ou hititas. Heteus é a mesma coisa de hititas, que significa medo, pânico, pavor, terror. A palavra original, heteus, significa medo, pânico, pavor, terror. Irmãos, o medo, ele vem quando se trata desse medo espiritual aqui, não é um medo que me protege. Olha, eu não vou passar por aqui porque é perigoso. É outro tipo de medo. É aquele medo que me impede de fazer as coisas. É o medo que me leva a não falar da palavra de Deus, pensando o que os outros vão pensar ao meu respeito. Isso é espiritual. Você sabe, irmãos, tem pessoas que passam a vida inteira sem pregar o evangelho porque tem medo. Tem medo do que os outros vão pensar delas. Tem medo de falar errado. Tem medo de ofender alguém. Tem medo, tem medo, tem medo. E a justificativa é que são tímidos. Mas a palavra do Senhor diz que os tímidos não herdarão o reino. Então eu preciso vencer esse inimigo. Eu não estou dizendo de plataforma, não estou dizendo de ministério no sentido sacerdotal, no contexto de igreja. Eu estou dizendo que nós todos somos ministros do Evangelho. Como diz em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo e escolhido de Deus, para proclamar a verdade, porque Ele te tirou das trevas e te trouxe para a luz. Esse encargo nós temos, e nós não podemos deixar o medo nos dominar. Porque junto com esse medo espiritual, vêm as doenças psicossomáticas. Tem um pedaço aí que eu travou. Irmãos, o que leva uma pessoa ao estado de depressão? É porque veio o medo, veio a insegurança. E isso não foi tratado, isso foi menosprezado, como aconteceu comigo. E quando você não cuida, aquilo vai ficando tão sombrio, e o diabo vai achando brechas para atacar você, para minar a sua vida, para destruir o projeto que Deus tem para você, te paralisando, te impedindo de ir. E muitas pessoas, por não entender que isso não é natural, e em muitos casos são naturais, quando não tem a percepção que é algo espiritual, isso vai destruir. Vai levar a pessoa a perder a sua vida, a acabar com a sua vida. Vão levar as pessoas a estar aprisionadas no seu próprio mundo, mesmo com pessoas em volta. Quantas histórias você conhece? Quantas vezes nós oramos aqui, a irmã Márcia constantemente coloca no grupo da igreja pedindo oração para a sobrinha dela. Porque está aprisionada no seu psicólogo. Não, psicólogo é o que faz tratamento. Na sua mente. Então, irmãos, isso também é um inimigo. Outro inimigo, os aveus. Significa aveus? Intruso, usurpador, invasor. Olha, Deus disse assim, olha, eu vou expulsar diante de vocês estes invasores, ou os aveus. O significado é intruso, usurpador. Você sabe, irmãos, você que é pai, os seus filhos foi dado por Deus para você cuidar. Mas quantos pais estão chorando num dia como hoje, num domingo à noite, porque os filhos passaram o dia todo se acabando em drogas, se aventurando em lugares que não deveriam estar? Quantos pais estão chorando agora porque os invasores da nossa alma invadiram essa família e arrancaram do meio dela os filhos? O projeto que os pais oraram, o projeto que os pais sonharam para esses filhos,
e o invasor veio e destruiu. Quantos casamentos têm sido destruídos porque o inimigo que invade, que é intruso, a Bíblia diz que ele, o diabo, vem somente para roubar. Ladrão, ele chega, bate na porta e fala, por favor, deixa eu entrar? Sim ou não? O que ele faz? Ele invade, ele saqueia, ele rouba. Então ele entra na família, esse invasor. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis, capítulo 2, verso 24, se eu não me engano. Largará o homem, pai e mãe, se ajuntará a sua mulher e tornar-se-ão uma só carne. Aí vem o inimigo Eveus, invade e entra uma terceira pessoa. E os olhos dessa pessoa, desse cônjuge, seja ele o homem ou a mulher, ficam encantados. Aí começam a dar, eu estou falando de crente, eu não estou falando de ímpio. Para o ímpio, é normal, segundo a criação de alguns, para outros não. Estou falando da igreja, do povo de Deus. Deus não está falando aqui com Josué? Eu vou expulsar, eu vou eliminar, extinguir do meio de vocês esses inimigos, esses 7 inimigos, completamente. Aí, por não termos a percepção espiritual, nós deixamos o invasor entrar. E começamos a dar desculpa para isso acontecer. Ah, não, é porque o meu cônjuge não faz como antes, não é mais carinhoso, carinhosa, tantas coisas que vão colocando. E o invasor vai entrando. E você vai ficar encantado, porque a palavra do Senhor diz que o inimigo até se transfigura em anjo de luz, para poder enganar a muitos. Cuidado com os invasores. A ideia deles é saquear a sua vida, é saquear as suas finanças, é saquear o seu casamento, é saquear os seus filhos. Quem está me entendendo, irmãos? Quarto inimigo, os fariseus. O que significa isso? Do original, irmãos, significa aldeia sem muro. Na palavra de Deus, muro, ele não tem somente um significado natural, que era proteção contra os inimigos, mas tem o significado espiritual. Principalmente os muros de Jerusalém. É por isso que os judeus, quando vão orar, eles vão para o muro da lamentação, que restou do templo, que foi destruído, se eu não me engano, 70 anos depois de Jesus. Pelos romanos, foi a última vez que foi destruído. E eles ficam diante do muro e começam a mexer, para frente e para trás. E começa a ler a Torá, e fica para frente e para trás. Você sabe que nós também temos o nosso estilo de orar. Alguns ajoelham, outros deitam, outros andam. Mas outros oram parado, e não tem importância. Um dia um pastor estava lá em Jerusalém, e ele foi orar no Muro das Lamentações e olhou para o judeu que estava do lado e perguntou para o guia turístico, que era judeu, por que eles oravam daquele jeito? Porque não era somente um, eram vários. E ele disse, é porque diante de Deus, eles não querem, nós não queremos adorar somente com os lábios. Porque é necessário que até a célula do nosso corpo adorem ao nosso Deus. E por isso eles ficam para frente e para trás. O muro de Jerusalém, Jerusalém significa a cidade da bênção, ou o nosso lugar de bênção. A terra da promessa que Deus deu para Davi, lá ele construiu a cidade dele, o palácio, mas principalmente o templo de Deus. O primeiro templo foi construído por Salomão em Jerusalém. Então Jerusalém significa lugar de bênção. E o muro foi construído ao redor. Para quê? Proteger a cidade. Então, muro significa proteção espiritual do seu lugar de bênção. Fala assim, a minha vida. Fala forte, a minha vida é uma bênção.
E por isso eu não sou uma aldeia sem muro. Significado de Ferezeus é aldeia sem muro. Nós precisamos levantar muros espirituais, irmãos, para proteger essa vida. O que você está fazendo para proteger este lugar de bênção? Qual é o esforço que você está tendo, irmão, para proteger este lugar de bênção, que é a sua própria vida? Você sabe, irmãos, nem todo mundo derruba o muro por completo. Às vezes nós abrimos somente flechas, pequenas aberturas nesse muro. Mas isso é o suficiente para o inimigo te tocar. Ele não pode te destruir. Ele não pode me destruir. Por quê? Por causa do sangue de Cristo. É por isso que ele não destruiu Jó. Deus permitiu tocar nas suas finanças, Deus permitiu tocar na sua família, Deus permitiu tocar na sua saúde, mas não permitiu tirar a vida dele. Você sabe, todas as vezes que nós não cuidamos desse muro, nós abrimos brechas para o diabo entrar, para trazer confusão, para jogar os seus dardos inflamáveis. Irmãos, Daniel se propôs a orar para que Deus o abençoasse, abençoasse o seu povo. E ele disse, eu vou orar até que Deus se manifeste. E assim ele fez. Ele orou o primeiro, o segundo, o terceiro, o 10º dia, o 15º dia, 20º dia. E nada aconteceu. Mas ele continuou orando. No 21º dia, a resposta chegou do milagre. E a resposta vinha com uma informação que tinha demorado 21 dias porque o príncipe da Pérsia estava impedindo o anjo de chegar. Foi necessário que Deus enviasse um anjo mais poderoso, um anjo de batalha. É por isso que Davi, recitando os seus salmos, vai dizer: dá ordem aos teus anjos ao meu respeito. Então Deus deu ordem aos anjos para eliminar o príncipe da Pérsia. Entende, irmãos, que a nossa luta não é natural, é espiritual. Às vezes as coisas não acontecem na sua vida, não é porque Deus não está te ouvindo. Não é porque Deus não importa. Pode ser que nós abrimos brechas. O inimigo está usando dessas brechas para invadir o nosso lugar de bênção. E por isso o milagre não tem acontecido. A palavra do Senhor diz assim, olha, tudo o que pedir no nome de Jesus crendo, vocês vão receber. Eu me indago constantemente. Eu pedi e nada aconteceu. Por quê? Está escrito. Quantas vezes você orou e não aconteceu? Mesmo estando escrito. Deus é mentiroso, irmãos? Deus é mentiroso? Números 13 diz que ele não é homem para mentir. E nem é filho do homem para prometer algo e se arrepender depois. Quando ele promete, ele cumpre. Então por que eu peço e não acontece? E eu peço no nome de Jesus. Tiago vai dizer, vocês não recebem porque pede mal. Pede para gastar na sua vanglória. Lembra da barganha? Inimigo. Irmãos, se nós entendermos isso, o jogo muda. A nossa vida muda. Em todas as áreas. A nossa vida muda na vida financeira. Por quê? Pastor, o dinheiro, o Senhor disse que quando nós amamos se torna um Deus. Justamente, quando nós amamos. Mas quando nós entendemos do mundo espiritual, nós vamos perceber que o dinheiro não pode nos dominar. Ele tem que estar sobre o jugo dos nossos pés. O problema é esse. As pessoas passam a vida inteira correndo atrás de algo que domina elas. E elas não dominam, por não ter a compreensão que a nossa luta não é neste mundo, irmãos. Não é contra o irmão chato da igreja. Não é contra o vizinho que te incomoda com os seus louvores. Não é contra o seu cônjuge que te chamava de princesa e agora te chama de baleia. Não é. Não é. É espiritual.
Agora, ele usa pessoas para mexer com você. Ele usa pessoas para te tirar debaixo dos princípios. Ele usa pessoas para te tirar do caminho. Ele usa pessoas para você, em vez de manifestar os frutos do Espírito Santo, manifestar os frutos da carne. Brecha, muro derrubado. Quinto, gergazeus. Significa aqueles que se afundam na lama. Os gergazeus, irmãos, eles ficam justamente quando Abraão chegou e foi conquistando as terras, e depois de 400 anos escravizados, e Deus liberta o povo, eles atravessam o deserto durante 40 anos e chegam em Jericó para tomar posse novamente da terra que já pertencia a eles por causa da promessa de Deus a Abraão. Ela está invadida por muitas pessoas. E justamente na região de Gaza, aonde é a... Como chama aquele lugar, gente? Gaza. É porque é a faixa de Gaza, não Gaza. É justamente naquele pedaço, eu estava olhando, que fica o gigazeus. Que significa aqueles que se afundam na lama. Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim, olha. Formou Deus o homem do pó da terra. Sim ou não? Da onde? Fala assim, da terra. Vocês estão respondendo ou eu que não estou escutando? Fala assim, da terra. Glória a Deus. Eu sei que está falando baixo. Formou Deus o homem do pó da terra. O significado é aqueles que se afundam na lama. Para fazer lama precisa de quê? Fala assim, da terra. Deus forma o homem do pó da... Precisa de quê, pastor? Hã? Água? Também. Formou o homem da terra, soprou em sua narina o fôlego de vida, e ele passou a ser alma vivente. Terra, depois da escolha de Adão, significa voltar para a lama. Pecado significa voltar para a lama. Da terra nós viemos. E a palavra do Senhor disse que lá em 2 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E Deus formou o homem, e o mesmo Deus de paz o santifica em tudo, em vosso espírito, alma e corpo. No momento em que nós aceitamos a Jesus, irmãos, o nosso espírito estava desligado do Espírito de Deus. Por quê? Por causa do pecado. Deus vinha e se relacionava com o homem todos os dias ao pôr do sol. Adão peca, comendo do único fruto entre tantos que tinha no jardim, que Deus não permitiu que eles comessem, que era da árvore do conhecimento do bem e do mal. O ladrão, o inimigo, veio, falou com Eva. Os irmãos conhecem a história, não precisa falar. Peca. É tirado do jardim, desligado. O homem continuou sendo espírito. O homem continuou tendo uma alma. Gênesis 2, versículo 27. Porque Deus soprou o fôlego de vida. E ele continuou habitando no corpo. Quando nós aceitamos a Jesus, o nosso espírito foi amalgamado com o Espírito de Deus. Você sabe o que significa isso, irmãos? Amalga é aquela massinha que o dentista usa para abiturar o seu dente. Prega no dente depois para tirar, irmãos. Quem gosta daquele motorzinho? É luta. Quebra o dente. O irmão chegou a arrepiar. Amalgamou. O Senhor diz que no momento em que nós aceitamos a Jesus, o nosso espírito é amalgamado com o Espírito de Deus. Nós somos religados. Nós continuamos sendo alma. A alma é o centro das nossas emoções. É o que nos leva à decisão. E o corpo, irmãos, continua o mesmo depois de aceitar a Jesus.
Por quê? Porque do pó ele veio e do pó ele voltará. A palavra do Senhor diz que quando o Senhor voltar novamente e nós partirmos dessa para melhor, literalmente, nós vamos receber um corpo glorificado. Mas até então, você continua nesse corpo. Alguns acham um corpo bonito, outros estão desanimados. Tem que acordar amanhã cedo para dar uma melhorada na academia. Alguns não estão contentes, outros estão demais. Mas é só carne. E se não vigiarmos, esses inimigos, os Gegazeus, vai te levar para a lama. Vai te levar para a humilhação. Vai nos levar, se não vigiarmos, para o pecado novamente. O Senhor, já quase no momento de entregar a sua vida por amor ao povo dele, ele vai orar. Um dos momentos mais... que eu amo esse texto. Inclusive, quando eu escrevi o livro, foi justamente pensando nos últimos dias de Jesus. O dia mau, o dia do sofrimento, o dia de olhar para o povo que ele estava morrendo por eles, não dando sequer moral. Outros que diziam servir, representar como sacerdote, sendo aqueles que estavam armando para a destruição dele. Então ele sobe para o Getsemane e lá ele faz uma das orações mais profundas. Você consegue imaginar uma angústia de alguém transpirar sangue, irmãos? Eu já vi gente angustiada transpirando suor. Eu já vi gente angustiada tremendo, batendo o queixo. Já vi desmaiando, mas transpirar sangue eu nunca vi. Jesus transpirou. Essa era a angústia de Jesus. E ele disse assim, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba. Imediatamente ele já responde, mas não faça a minha vontade, faça a sua vontade. Só que ele chamou os discípulos para orar com ele. E quando ele volta, vai lá para falar um pouco da sua alma, daquilo que ele estava passando, eles encontram eles o quê? Dormindo. Aí ele vai dizer lá em Mateus 26, 41, vigiai e orai, pois o espírito está pronto, mas a terra é fraca. A carne é fraca. Se não vigiarmos, voltamos para a lama. O inimigo destrói a nossa vida. Irmãos, não tem mais, não tem outra coisa que paralisa a vida de um homem, de uma mulher de Deus e que leva literalmente para a lama do que o pecado que não nos arrependemos, que não restauramos a nossa vida, que não pedimos perdão para Deus. Isso nos leva à lama, isso nos leva à destruição, isso nos leva à humilhação. Quantas histórias, irmãos, você conhece de pessoas que eram bênção, tinha projetos, era inspiração para você, mas voltaram para a lama. Por quê? Porque deixou os gigazeus entrar. O sexto inimigo, eu vou falar rapidão, os amorreus, que significa dizer. Somente isso. Amorreus é a mesma coisa de dizer. Dizer o quê, pastor? Dizer mal. Dizer calúnia. Difamar. Palavras negativas. Irmãos, Tiago ele dedica um capítulo inteiro para falar à igreja de Jerusalém. O capítulo 3 do livro de Tiago, ele vai falar a respeito do poder da língua. E quando ele finaliza o texto, ele vai dizer, olha, a língua se compara a uma pequena faísca em um bosque. Apesar de muito pequena, ela pode incendiar o bosque inteiro. Se compara a um pequeno leme de um grande navio. Apesar de pequeno, governa o navio inteiro. E ele diz assim, olha, da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Não pode ser assim, meus irmãos. Seja o seu sim, sim e o seu não, não, Jesus disse. O salmista escreve, gostava de amaldiçoar, veio sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar, caia sobre ele a maldição. Irmãos, quando nós não guardamos a nossa língua, nós deixamos o inimigo
amorremos nos usar para dizer mal, dizer calúnia, palavras profanas. Olha, a palavra do Senhor disse assim, olha, não saia da boca de vocês palavras tórpias. O que é palavras tórpias, irmãos? Tem gente que xinga o tempo inteiro. Tem gente que amaldiçoa o tempo inteiro. Que desgraça de vida. Quantas vezes? Irmãos, quantas vezes eu já vi pessoas amaldiçoando seus filhos. Seu filho de uma... Você é igual fulano, burro. Vem aqui, sua peste. Sua coisa. Você é igual seu pai, inútil, preguiçoso. A palavra tem poder, irmãos. Se nós não guardarmos, se nós não vigiarmos, o diabo destrói. Gostava de amaldiçoar, veio sobre ele a maldição. Cuidado com esse inimigo. Mas há outro aspecto. O aspecto que o inimigo usa outras pessoas para dizer mal ao seu respeito. E o que fazer? A palavra do Senhor diz assim, olha, se bater na sua face, você dá outra. Se te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe com ele 2. Isso significa domínio próprio. Manifestação do Espírito Santo. É fácil? Você vai acertar todas as vezes? A palavra do Senhor disse assim, olha, ireis, mas não. É porque a ira é propícia para nós. Porque o mundo colabora em fazer nós irarmos. Às vezes somos mais sensíveis a palavras e por isso iramos mais fácil. Mas não dá legalidade para me pecar. Não dá legalidade para amaldiçoar. Não dá legalidade, irmãos, para mim revidar. É fácil? Para mim é muito difícil. Fala assim, coloca a mão sobre a sua boca e fala assim, dessa boca flui o perfeito louvor, a perfeita adoração. Fala assim, eu cancelo toda palavra que foi liberada dessa boca, sem a consciência, ou consciente, de maldição. Esse inimigo não vai atuar na minha vida. E essas maldições, liberada, cessa agora todo o seu salário sobre a minha vida, sobre os meus, sobre aqueles que eu declarei, mesmo sem querer, palavras negativas. Deixa eu te dizer algo. E essa aqui é para você, especificamente. Quantas vezes, irmãos, você disse assim, eu não dou conta, isso não é para mim, eu não tenho essa habilidade, eu não sou como fulano, eu vim no mundo para ser assim. Que merda de vida, que merda de trabalho, que coisa ruim esse marido, essa esposa. Coloca a mão sobre a sua boca e fala assim, eu cancelo toda palavra negativa de maldição que eu proferi a respeito da minha própria vida. Eu prefiro ficar, não com aquilo que eu falei, ou que eu mesmo penso acerca de mim, ou de coisas que falaram ao meu respeito. Eu prefiro ficar com aquilo que o Senhor diz ao meu respeito. Fala assim, eu tomo posse daquilo que Ele diz ao meu respeito. E Ele diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Fala assim, eu sou uma bênção. Eu vou prosperar em todas as áreas da minha vida. Porque eu vou viver de acordo com aquilo que a palavra diz para mim viver. Eu cancelo hoje toda palavra
de maldição. Em nome de Jesus. Último inimigo, e eu finalizo, desculpa pelo horário. Jebuseus. Sétimo inimigo. Aquele, significado, aquele que pisa. Literalmente, Jebuseus significa aquele que pisa. Pisa sobre o quê? Sobre os inimigos, sobre os adversários. Era um povo que era temido, inclusive pelo povo de Deus, pelos judeus, pelos hebreus. Trazendo para a nossa realidade, o inimigo ele tem a intenção, irmãos, ele vai viver a vida inteira. Ele vai viver, se ele é morto, ele vai passar a eternidade até o Senhor voltar e aprisionar ele durante 1000 anos e depois soltar para a condenação eterna no Hades, tentando pisar em você, humilhar, rebaixar, colocar para baixo, te desanimar. Não tem nada pior, irmãos, do que um povo com uma promessa sendo humilhado. Deus levanta o primeiro rei de Israel, Saul. Era um homem grandão, tipo o pastor Vinícius, um homerrão, altão. Diz que os homens mais altos de Israel batiam no ombro de Saul, preparado para a guerra. Quando eles vão enfrentar um dos seus piores inimigos, tem um gigante lá no meio, Golias. Esse povo tinha uma promessa, irmãos. Deus tinha falado que ia dar aquela terra para eles. Deus não volta atrás daquilo que ele fala. Mas quando chega diante do inimigo, eles ficam para baixo. Nós não damos conta. É mais forte do que nós. Você sabe o que eu acho engraçado? Todas as vezes, diante de grandes batalhas, Deus resumia o povo. Ele diminuía. Começava com 1000, voltava para 500, depois finalizava em 300. Ele fazia jogo, ó, se esse lavar o rosto assim, se o outro com a boca igual o cachorro, você já tira de lado, não serve. Para ficar algo assim, desproporcional. Os inimigos grandes demais. E o povo minúsculo demais. Para quê? Para a honra ser dele. Deus não negocia aquilo que é dele. A vitória é dele. A vitória é de Israel. Chegou, né, irmãos? Seja sincero. Jerusalém foi constituída novamente um território, uma nação, em 1947. 70 e poucos anos. Território pequeno. Em volta de Jerusalém, todos são inimigos. E o interessante é que todos vieram de Abraão. O problema do mundo é a religião. Um quer eliminar o outro. Isso tudo porque o invasor entrou na vida de Abraão. Olha, Deus havia... O problema nosso é que nós não temos paciência, irmãos. Deus prometeu para Abraão e para Sara, que ainda era Abrão e Saraí. Você vai ser pai de nação. Olha para a estrela do céu. Olha para a areia do mar. Se você conseguir contar, também vai conseguir contar os seus descendentes. Assim como é numeroso as estrelas, a areia, assim será o seu povo. 60, 70, 80, 90 anos. Cadê o filho? Menos um pouco, né? Não, vamos dar um jeito. O problema nosso é dar um jeito, irmãos. Estamos aqui, a minha serva. Deita com ela, Abraão. E Deus vai dar. Você já tentou ajudar Deus? Hã? Abraão fala assim, olha, não vou fazer sacrifício nenhum, traz, tranquilo. A treta acontece aí, irmão.
problema maior da humanidade acontece aí porque um invasor entrou. Cuidado com isso na sua casa. Cuidado. Cercada Jerusalém por todos os inimigos, por todos os adversários, todos querendo destruir. 1946, Israel se torna uma nação. No outro dia, irmãos, junto os inimigos em volta, tudo para atacar Israel. Um povo que ainda não estava preparado. Um povo ainda que não tinha um exército. Detalhe, todas as nações ao redor, todas, em 6 dias, eles distinguiram. Por quê? Porque Deus prometeu a Josué que todos os inimigos serão distinguidos, destruídos. Jebuseus, fique de pé. Significa rebaixamento. O diabo quer te rebaixar, irmãos. O diabo quer te humilhar. E às vezes você olha para o seu gigante e assim você se sente pequeno demais para enfrentar. Mas quando você enfrenta os inimigos da sua vida ou da sua alma com as suas habilidades, por mais habilidoso que você seja, você ainda é pequeno diante desse inimigo. Foi isso que aconteceu com o povo judeu, quando chegou diante de Golias, mesmo com a promessa. Mas surgiu um entre eles, que Deus vai fazer uma aliança com ele depois, eterna, e que dele, da sua descendência, veria o Messias. E assim aconteceu, que é Jesus. Quem é esse? Davi, o Davizinho, o que sequer foi chamado para o exército. Ele olha e disse para aqueles que estavam sendo humilhados pelo esse inimigo, Jebuseus: por que vocês temem? Eu vou enfrentar. Ele vai vestir a armadura, não consegue, porque não era na força ou na habilidade humana, era no poder do Deus que ele servia. Quando ele chega diante de Golias, Golias olha para ele e vai dizer assim para ele: mas esse menino, como? Então Golias pega o escudo e tira a espada. Davi pega aquilo que ele tinha na mão. E Deus vai te usar com aquilo que você tem na mão, irmão. Você tem lido a palavra de Deus? Ela é espada. Ela é espada. É o conhecimento da palavra de Deus que nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele olha para o gigante e diz: você vem contra mim com espada e escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Todos aqueles que tentarem te humilhar, todos os inimigos que tentarem te destruir, saibam eles, irmãos, que o Deus que você serve diz que vai eliminar, destruir. O Deus vivo vai expulsar do meio da sua vida, da sua casa, da sua família, os inimigos que vierem contra você. Feche seus olhos, eu quero te abençoar no nome de Jesus. Senhor Jesus, está diante de mim a menina dos olhos do Senhor. Está diante de mim os filhos que foram adotados por Cristo. Nós que fomos enxertados na videira verdadeira. Senhor, em muitos momentos nós não discernimos esses inimigos e por falta de conhecimento ou maturidade, nós cedemos à barganha, ao medo, aos invasores, nós cedemos àqueles que querem derrubar os nossos muros, nós cedemos àqueles que querem dizer palavras negativas. O meu Senhor, Ele vai dizer: o Senhor dos exércitos é o meu pastor, de nada terei falta. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do teu nome.
Ainda que eu esteja passando pelo vale de sombra e de morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consola. Prepara para mim um banquete junto à presença dos meus inimigos. Os inimigos vão olhar, irmãos, e você vai enxergar com os seus olhos. Eu não estou falando de pessoas, irmãos. Eu não estou falando de homens que fizeram alguma coisa com você. Eu estou falando de inimigos espirituais. Você vai olhar com os seus olhos e vão ver eles ser expulsos de diante da sua presença. Como está escrito na palavra de Deus, a sua família não será destruída em nome de Jesus. A sua vida emocional não será destruída. Querido, o Senhor renova a sua força essa noite. O Senhor te dá ânimo essa noite, para você continuar combatendo o bom combate da fé e percorrendo a carreira que Deus propôs para você. Os sonhos, os projetos de Deus não serão frustrados na sua vida e na vida da sua família, em o nome de Jesus. Estende sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre si o seu rosto e te dê a paz. Ore por Jerusalém. E não vá embora sem cumprimentar os irmãos.